Olá, convido vocês a caminhar comigo aqui sobre um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo é dividido em 4 partes. A primeira parte dele é o creio, a segunda parte, os sacramentos, a terceira parte é sobre a vida de Cristo e a quarta parte é sobre o Pai Nosso. Então, primeiramente, nós vamos iniciar pela parte do credo. E aí eu convido vocês a pegar o seu catecismo, pegar alguma coisa para anotar, para a gente ir caminhando. É bem extensa essa parte. E nós precisamos, são 1065 números, então são bastante o estudo. Mas nós vamos pegar aqui os tópicos principais e você já vai conseguir entender o principal do credo. Então vamos começar aqui fazendo uma reflexão antes de começar propriamente o credo. Então, o catecismo traz nós a uma reflexão que é a revelação de Deus, né? Então, Deus, ele começou os seus planos com uma revelação, né, benevolente, ou seja, tudo desde a criação dependeu da bondade de Deus. Então, o número 51, ele fala assim: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua bondade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, do Espírito Santo, têm acesso e se torna participantes da natureza divina. Então, através desta revelação, nós fomos convidados, né, desde lá, de Noé, de Adão, de Abraão, já sem essa construção de igreja, né, do projeto de Deus. Então, pela sua bondade, desde lá do Antigo Testamento, Deus vai construindo a sua igreja, tá? Então, as etapas da revelação, passaram por alguns destaques, né? Então, desde a origem, Deus se dá a conhecer, né? Deus se apresentou, criou, né? Adão, Deus criando, número 54. Deus criando e conservando todas as coisas pelo Verbo. Oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. Além disso, decidiu abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhe a esperança da salvação. E cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que perseveraram na prática das boas obras. Procuram a salvação. No entanto, devido ao tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo. Povo que depois dos patriarcas, ele instituiu por meio de Moisés e dos profetas, para que conhecesse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo. E para que esperemos o Salvador prometido, assim preparou Deus, através dos tempos, os caminhos do Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-o de graça e de justiça resplandecente. Então, como eu disse, Deus operou para os seus planos, né? Já que
o pecado tinha entrado no mundo, ele precisava, com a sua bondade, precisava não, ele quis, pela sua bondade, restituir o povo, né? E aí, aqui no Catecismo, ele faz uma viagem através dos números, falando de Noé, de Abraão, né? E através do povo de Israel, e aí ele vai seguindo através desses números, né? E falando sobre a economia, né? A economia cristã. Então, o que é a economia cristã? É a história da igreja, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Não, tá certo. E aí, mais lá na frente, ele fala do que foi realmente o testemunho da fé de Abraão, né? Que foi o pai dos crentes. Então, quando a gente começa a falar sobre o creio, nós precisamos pensar que quando você professa a sua fé, né, é um convite à obediência, né? E aí, quem que foi o pai da fé? Um dos mais obedientes foi o pai Abraão, né? Então, ele colocou lá, quando Jesus convidou Abraão para ele deixar a família dele e seguir, ele obedeceu, né? E ele foi pegou a sua mulher e foi para o destino que Deus tinha enviado ele, certo? Aqui no número 145, ele explica isso, tá? Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem a partir para uma terra que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus enviou e depois que ele revelou. Pela fé, viveu como estrangeiro, e ele acreditou na vida nova. Ele viveu como estrangeiro, como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu e acreditou que teria um filho, a graça de conceber um filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu o seu filho único ao sacrifício. Então, vamos fazer uma reflexão aqui sobre a fé de Abraão. Então, Abraão acreditou. O sacrifício que Abraão foi chamado a fazer foi sacrificar o seu filho Isaque. Então, Abraão pegou o seu filho, ele caminhou, fala na Bíblia que ele caminhou por 3 dias até o monte que era para ele fazer o sacrifício. Se eu não estou enganada, acho que é Monte Moriá. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, a prefiguração é o seguinte: o filho único, que ele carregou a lenha amarradinha nas costas, né, a criança. Ele fala que ele foi com seus servos em determinado local, ele falou assim: daqui vocês ficam e nós vamos. E aí foi só Abraão e Isaque. Isaque perguntou para Abraão: e a oferenda? E Abraão disse: Deus proverá. Então Abraão acreditava que ou Deus ia ressuscitar o filho dele, porque ele já tinha prometido que através dessa geração teria mais filhos que as estrelas no céu. Ele acreditou que Deus ia realmente prover a oferenda no momento que ele ia sacrificar, e ele acreditou realmente em todas as promessas, porque como Deus já tinha cumprido parte das promessas, ele sabia que Deus não ia falhar nesse momento. Então, ele teve fé, ele creu realmente que isso ia acontecer, tá? E a fé,
é a certeza daquilo, na epístola de São Paulo aos Hebreus, no número 146, Paulo fala: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera e a demonstração de realidades que não se vê. Então, ele acreditou. Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta como justiça. Romanos 4:3. Graças a essa fé, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes. Certo? Então, uma reflexão sobre o tamanho da fé que Abraão teve. E no número 148, faz uma reflexão sobre a fé inabalável de Maria. Então, a Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita e obediente a obediência pela fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio da promessa trazido pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. Número 148. Então, Maria também, obviamente que ela ouvia e ela foi educada na fé. E ela ouvia histórias que um dia o Messias viria por uma virgem. Não esperava talvez que fosse ela, obviamente, mas quando ela teve a anunciação do anjo, o anjo disse: ave cheia de graça. Ela já estava cheia da graça antes de ser fecundada pelo Espírito Santo, tá? Então ela sempre esteja: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse o seu fiat, né, que nós falamos, o sim dela, com fé, na esperança de que nós, né, através dela, viria o Salvador até nós, certo? Então, vamos continuar na nossa reflexão, né? Então, através de toda essa história que se vai criando, né, da Sagrada Escritura, nós encontramos a história do creio. Então, a partir do número, deixa eu achar aqui certinho, a partir do número 183, nos é apresentado o credo. Ver se eu não perdi nada aqui. Isso. Então, no 183, nós temos o credo dos apóstolos, que é esse que nós vamos estudar, e o credo niceno-constantinopolitano, que ambos professam a fé, mas com diferentes tamanhos e detalhes, tá? O credo foi criado pelos apóstolos para resguardar a nossa fé, para ter os detalhes da fé, o nosso símbolo do que nós cremos, né? Então, ele foi construído desta forma. Então, a profissão de fé, o creio, ele é estruturado, né? Quando eu falo eu creio, eu dou a minha adesão, eu dou o meu sim, certo? Eu coloco toda a minha fé nessa profissão de fé, certo? Então, vamos caminhar aqui. No 188, explica o que é o símbolo da fé. Então, ele fala assim, da palavra grega, símbolo, significa que é metade de um objeto quebrado. Então,
antigamente, como que eles faziam o contrato? Eles pegavam algo, como não tenho nada aqui, mas se fosse uma madeira, eu vou pegar essa aqui, uma vela que eu tenho aqui. Quebrava essa vela e cada parte ficava, foi uma venda de alguma coisa, cada parte ficava com um lado. E aí, após vencer o prazo, eles vinham ali e ligavam assim, realmente, se conecta, então era o verdadeiro combinado, o verdadeiro símbolo do acordo. Então, nasceu dessa imagem aí, tá? Então, o símbolo da fé, ele explica aí no artigo 88 que eram essas junções aí, tá? No 189, ele fala que a primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. Então, quando nós vamos batizar as crianças ou quando nós fomos batizados, quem que faz essa profissão de fé? Se nós somos, quando nós éramos bebês, quem fizeram foi nossos pais e padrinhos. Eles professaram a fé na igreja, né, em Cristo, através do símbolo da fé. Então, a primeira entre todas é essa. Tá? E aí acontece o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem essa citação no número 189 e 187, 188, 189. Aí nós vamos para o número 197. Ele reafirma essa ordem aí no dia do batismo. Então, como no dia do batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a Deus, Romanos 6,17, acompanhamos o símbolo da fé que dá a vida, recitar com fé o credo é entrar na comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé tal qual nós cremos. Então, o símbolo. Este símbolo é um selo espiritual de meditação do nosso coração ao guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que guardamos na nossa alma. Santo Ambrósio já falava isso nos primeiros séculos. Então, para nós iniciarmos aqui o capítulo do creio em si, essa foi uma introdução, quem que foi que criou Deus? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem que deu a origem de Deus? Deus teve origem? Então, quem criou Deus? Deus é incriado, tá? São umas criações de Deus, elas são todas perfeitas, né? Deus é incriado, Deus é ilimitado e Deus é eterno. Deus não é uma criatura e ele não teve origem. Deus é. Deus fala, né? Eu sou. Porque ele sempre existiu. Logo nós fomos criados, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver mais detalhes sobre isso, tá? Então, aqui no número 198, eu estou conferindo ali na minha folha do slide para tentar fazer certinho para vocês acompanhar com mais facilidade depois, tá? Então, ali, quando nós falamos aqui, eu creio, Deus do céu, eu creio em Deus Pai. Então, nós vimos toda a história e agora nós vamos começar a
destrinchar as partes do creio, tá bom? Então, assim, na nossa profissão de fé, começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o único. Isaías 44:6. O começo e o fim, o alfa e o ômega, começo e o fim. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e é o fundamento das obras de Deus. Então, Deus quis criar todas as coisas, então ele criou através dessa manifestação, tá? Então, nós vamos lá. Para a gente pensar como eu creio em Deus, então nós já vimos que Deus é incriado, que Deus criou todas as coisas, né? Essa primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. 199. O símbolo inteiro fala de Deus. E se também se fala do homem e do mundo. E faz pela revelação que eles têm com Deus. Desculpa, pela relação que eles têm com Deus. O artigo do credo depende de todos os primeiros, da mesma forma que os mandamentos exercitam os primeiros deles. Então, crer em Deus é o princípio de tudo. Quando tem um mandamento, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente começa professando nossa fé, que nós cremos em Deus, em primeiro lugar, certo? E os demais artigos são subsequentes e se completam através do eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Então, nesse ponto aqui, nós precisamos pensar que Deus fez, tá? Deus faz e Deus continua fazendo. Como assim? Deus fez todas as coisas. Ele criou, né? A gente precisa contemplar a leitura de Gênesis, né? Da criação do mundo. Então, Deus criou todas as coisas, o homem e a mulher, criou toda a natureza. Deus faz, porque ele fez todas as coisas, e ele continua fazendo. Como ele continua fazendo? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que a gente não é capaz hoje, como humanos, de entender isso. Mas vamos pensar na estrutura que nós temos. Nosso corpo, ele tem órgãos, você respira, eu respiro. Nossos órgãos sustentam a nossa vida. Coração, pulmão, nosso intestino, nosso cérebro, certo? Ele tem uma ordem de funcionamento. Os animais, eles também têm uma ordem de funcionamento. Eles têm órgãos, eles respiram, eles andam, eles correm. As plantas, vamos pensar agora maior, a terra, a água, o mar, certo? Aí, o universo, planeta, os planetas, eles são mantidos ali, eles funcionam. Então, quem que mantém? Os servos de Deus. Provavelmente os anjos que coordenam essa ordem aí. Né? Então, a gente tem que pensar, essa profundidade talvez pode incomodar, mas Deus, ele sustenta tudo isso. Então, a ordem. Então, nós precisamos crer que na Bíblia fala que desde quando você foi gerado, eu te amei. Então, Deus nos ama desde sempre. Ele quis que nós estivéssemos aqui, ele quer cada alma para ele. E vamos pensar mais profundamente que esse é o nosso caminho. E em um determinado momento,
o nosso dia, a nossa hora, ele vai se findar. Depois nós vamos falar isso sobre a morte e a ressurreição, tá? Não vou entrar nisso agora, mas para você entender que é profundo demais para a gente entender que Deus continua sustentando o universo. Com a sua força e com a sua vontade, Deus mantém o ar, mantém o sol, mantém a inclinação da Terra, porque se ela sair dessa determinada inclinação, nós não estaríamos aqui. Então, tudo está em perfeita ordem, como Deus quis, tá? Então, Deus, vamos pensar, então, Deus fez, faz e continua fazendo. Ele mantém o universo sendo sustentado de acordo com o que ele quis, com os planos dele, tá bom? Então, vamos avançar aí um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu creio em um só Deus. Então, tem lá. Existe outro Deus? Não. Aí você pode perguntar assim, e o diabo? O diabo não é um Deus. O diabo foi um anjo, se você ler lá em Gênesis, você vai ver. O diabo foi um anjo que se rebelou contra Deus e ele foi mandado embora. Ele escolheu, ele fez uma escolha de não obedecer a Deus, então ele foi atirado para fora. Então ele veio para a terra. Então o diabo, ele existe, ele é um anjo mau, ele não é um Deus. Ele tem muitas forças e poderes, aí a gente precisa ter uma conversa sobre os anjos. Tem um livro, Os Santos Anjos, que é da minha biblioteca católica, eu gosto muito, ele faz toda essa amostragem do poder do anjo, de como é o anjo, do anjo mau, dos anjos bons, os anjos que a gente tem que rezar e agradecer por eles estar conosco, e nesse tem um anjo mau que está aí para atrapalhar os nossos planos, certo? Então, Deus e um único Deus, tá? Ele não tem nenhum Deus acima dele, certo? Então, vamos lá. Deus, no número 204, Deus revela seu nome. Então, Deus é verdade, Deus falou, eu sou, para Moisés, né? Eu sou o amor, eu sou o perdão, eu sou, ele disse. Tá? Então, Deus é tudo isso. Então, Deus se revelou-se progressivamente a seu povo sobre diversos nomes. Porém, a revelação do nome divino feito a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes de Êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental da antiga aliança, que Deus falou, eu sou, né? Então, nós temos alguns símbolos cristocêntricos, né? Que é a árvore da vida, a sarça ardente, a cruz de Cristo e a árvore do paraíso. São símbolos que representam Cristo, né? E daí, no Iavé, significa, no tetragrama, eu sou aquele que serei. Então, eu sou. Deus foi, é e sempre será, né? O começo e o fim de tudo, certo? Como Deus é apresentado? Vamos lá para o 204. É isso que eu falei para vocês, né? E aí, Deus é apresentado como Deus vivo, aquele que é, Deus de ternura, Deus de amor, aquele que é e é o verdadeiro amor, Deus é a verdade, Deus é o amor do número.
204 a 231, ele vai falando e explicando cada um desse Deus de amor aí, né? Deus é alcance da fé e no infinito. Deus é o amor e a verdade. Nós podemos alcançá-lo pela prática do amor e da verdade. Então ele vai explicando como nós podemos alcançar Deus, né? E aí, depois, por fim, tem um resumo na página 81 e 82, e daí nós vamos passar para outra parte, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só para dar uma introdução, que Deus, ele revelou de diversas formas distintas ao longo da história. Criador, Deus Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo. Então, os cristãos, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que requer que confesse a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé dos cristãos fundamentada na tríplice, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos são batizados, no 233, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só exige um Pai, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Porque às vezes, quando algumas denominações aí vão batizar, eles falam a fórmula que não é a fórmula ensinada por Jesus e não tem validade, certo? Vamos lá.